Galera, depois de tanto tempo, eu finalmente irei falar daquele que é considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor filme dessa trilogia do Sonic. Aquele que pra muitos é a melhor adaptação de jogo pra live action já feita. É óbvio que eu tô falando de Sonic 3, o filme! Esse filme é tão incrível, maravilhoso e espetacular que foi um dos únicos filmes, até o momento, que me fez querer assistir mais de 3 vezes no cinema. Porra! Tudo isso? Ainda bem que eu não demorei muito pra falar desse filme, né? Só 2 meses depois do último vídeo. Que demora da porra! Saiu tanta coisa nesses últimos meses que deixei esse vídeo pra depois, então espero que possam me perdoar por isso, galera. Mas lembrem-se, antes tarde do que nunca, concordam? É verdade. E antes de eu começar a falar do filme, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, comente e compartilhe. Eu sou Pedro Alves e sejam bem-vindos ao Eu Sou Nerd. E vamos pro vídeo. A história começa com Shadow, o ouriço, escapando da sua prisão e tacando terror por onde passa. Agora cabe ao Sonic e a sua equipe deterem o ouriço, antes que ele cause mais problemas. Entretanto, não conseguem detê-lo, e isso faz com que Sonic peça ajuda ao seu maior inimigo, o Dr. Eggman, já que Shadow não estava sozinho. Porém, o Robotnik trai a equipe para ajudar o seu avô, Gerald Robotnik, que era a pessoa que estava ajudando o Shadow esse tempo todo, e agora eles pretendem usar o canhão Eclipse para atingir os seus objetivos malignos. Rapaz, o que dizer desse roteiro, hein? Simplesmente genial! Eles conseguiram adaptar muito bem os acontecimentos de Sonic Adventure 2. É claro que não da mesma forma, até porque é uma adaptação, mas a linha de acontecimentos ainda é a mesma. Shadow se liberta da sua prisão, Sonic e a sua equipe precisando pará-lo antes que ele e o Eggman usem o canhão Eclipse, Robotnik sendo enganado pelo seu avô, Gerald e Shadow buscando vingança pela morte da Maria, Shadow desistindo da vingança, 2 ouriços se transformando em Super Saiyajins para salvar a Terra, ao som de Live and Learn do Crush 40, e no final, Shadow se sacrifica num ato heróico para salvar o mundo. Tudo isso que falei veio do jogo e eles adaptaram de forma fiel, coesa e simples, e que se encaixa perfeitamente com as coisas que vão acontecendo ao longo do filme. Os roteiristas fizeram um trabalho genial, porque eles conseguiram dar mais desenvolvimento à amizade da Maria e do Shadow, uma coisa que não tem no jogo, e aqui eles conseguiram fazer de um jeito divertido, engraçado e emocionante, seja pelas atuações ou pelos diálogos que os personagens têm, para que tudo isso tenha peso quando a Maria morrer e você entender as motivações do Shadow. O Sonic também tá maravilhoso, ele entrega ação, comédia, drama e diálogos excelentes, tudo isso de forma incrível, seja pelo roteiro ou pelos dubladores que conseguem transmitir a emoção que o personagem tem que passar. O mesmo vale para os Robotniks, que aqui são feitos pela mesma pessoa, o Jim Carrey, e o cara mostra que é profissional quando o assunto é atuação. Ele consegue entregar humor e drama em ambos os personagens, e por mais que eles sejam idênticos em várias coisas, você consegue ver que eles são diferentes e únicos. O desfecho do Eggman salvando a Terra e agradecendo ao Agente Rocha é simplesmente épico e emocionante. Sendo bem sincero, eu chorei nessa cena de tão épica que ela foi. Que lindo, cara! Apesar de saber que tem uma enorme possibilidade do Jim Carrey retornar para uma continuação, o que estragaria muito o final que ele teve nesse filme. Entretanto, se eles conseguirem fazer uma história boa e que explique como e o porquê dele voltar, eu aceitaria numa boa. Tá bom. Eu também gosto de como o roteiro vai fazendo ligações muito boas entre os personagens. Sonic falando que seria um ouriço muito diferente se não tivesse família. Depois a cena corta pro Shadow, mostrando que o Sonic poderia se tornar igual a ele. Neto e avô tirando um tempo para se divertirem juntos, só que em uma realidade virtual, para mostrar
o quão superficial e falsa é a relação deles. Sonic quase perdendo o tom é igual ao Shadow perdendo a Maria. As referências aos jogos também foram muito bem colocadas, não só para fazer fanservice, mas para ter uma função significativa dentro da história. A cena do Shadow e do Sonic se tornando amigos e virando supers para salvar a Terra fica ainda melhor por conta dessa maravilhosa e épica música de fundo, Live and Learn, que significa viver e aprender. É uma música feita pela banda Crush 40, que no passado fazia um monte de música dos jogos do Sonic, que tem como objetivo falar sobre vivenciar aquele momento, seja algo triste ou feliz, mas principalmente triste por conta do contexto do filme, e aprender alguma coisa com ele, seja pro bem ou pro mal. O filme era sobre isso o tempo todo. Shadow e Sonic vivenciaram uma tragédia, porém aprenderam a não deixarem as suas tragédias definirem eles. O Gerald vivenciou a morte da sua neta e aprendeu que o mundo é cruel e por isso tentou destruí-lo. Eggman vivenciou que não dá para dominar o mundo, mas aprendeu que pode salvá-lo. A Paramount vivenciou a reclamação dos fãs e aprendeu a ouvi-los para melhorar a qualidade dos filmes dessa franquia, porque eles sabem que no final das contas são os fãs que dão lucro. Pô, Pedro, então o filme é 10 de 10, correto? Quem me dera, mas não. O filme tem muitas conveniências e furos de roteiro, como Sonic facilitando a vida dos vilões, trazendo a chave do canhão Eclipse até eles, e o Tom surpreso com a caverna do Sonic, como se ele nunca conhecesse aquele local, sendo que ele pegou as coisas de lá para colocar na casa dele pro Sonic morar. O Knuckles e o Tails são deixados de lado e muito mal aproveitados, mas principalmente o Tails. A relação do Gerald Robotnik com a Maria não é tão bem apresentada e desenvolvida pra gente entender melhor as motivações do personagem. Apesar de eu ter rido bastante no final dele, eu tenho que concordar que é muito anticlimático e diferente do jogo. Enquanto no jogo ele morre num fuzilamento, no filme ele leva uma dedada no cu e morre como se fosse um inseto queimando no mata-mosca. É muito decepcionante, porém todos esses pontos negativos que acabei de falar são defeitos pequenos comparados com tudo que essa obra de arte entregou até então. Ainda bem. No geral, é um filme incrivelmente divertido, cheio de ação, aventura, drama, comédia, fanservice bem feito, e é uma aula de como fazer adaptação de jogos pro cinema. Comigo, ele leva um merecido nota 9. Minha lista ficou assim: Sonic 3 em primeiro lugar, Sonic 2 em segundo lugar e Sonic 1 no terceiro lugar. Agora é só esperar pelo quarto filme. Será que ele vai ser tão bom quanto os outros? Ou vai ser só mais um filme que caiu na maldição do quarto filme? Será? Não sei, só o tempo dirá. E você, o que achou do terceiro filme? Escreva aqui nos comentários. Valeu, galera, fui!